Deslizei as mãos pelas suas costas no ar. E aí, pessoal, como é que estão vocês, meus queridos alunos do CMCB, tudo bem? Estamos aqui, né? Voltando às nossas atividades, saudade da nossa escola, né? Do nosso dia a dia. Mas a gente vai trabalhando aqui, né? Da maneira que esse momento permite, certo? Estamos aí em quarentena, né? Por causa da pandemia do coronavírus. E a gente vai dar início às nossas aulas remotas, né? Esse mês, né? Mês de junho, mês de São João, Santo Antônio, né? Vamos aqui em ritmo de arraiar, né? Mas sempre, né? Seguindo o nosso conteúdo de geografia, né? Então, a gente trabalhou um mês de maneira presencial, certo? Vimos conceitos que norteiam a geografia, como espaço geográfico, lugar, né, espaço natural. E aí hoje a gente vai dar prosseguimento com orientação no espaço geográfico, né? Lembrando que espaço geográfico é aquele espaço que foi produzido ou alterado pelo homem, né? Se for um espaço que não tem nenhuma alteração pela alteração do homem, é um espaço natural, certo? Então, como se orientar? Como é que a gente se orienta no espaço, né? Então, sempre a gente fala, fulano, se oriente, né? Ou fulano, eu estou desnorteado. Então, essas expressões, elas estão diretamente ligadas à orientação da geografia, ligado ao que a gente determina, o que foi determinado por pontos cardeais, né, e pontos colaterais, aquelas direções, né, que são padrão e foram estabelecidas, né, utilizando como base os elementos naturais, sendo o principal deles o Sol, certo? Então, orientação pelos astros, né? Sempre quando a gente observa, o principal astro utilizado na orientação do espaço geográfico é o Sol. Então, se você observar aqui a imagem, né, a gente tem as 4 direções, leste, oeste, norte e sul, né? Você observa que o garotinho está com o braço direito em direção ao Sol, e essa direção é o leste, consequentemente o oposto, o braço esquerdo, é a direção oeste, na sua frente fica o norte, as suas costas fica o sul. Essa direção ela é dada pela manhã, certo? Não esqueçam disso. Por quê? Porque pela manhã, né, a gente tem o nascimento do sol, o surgimento do sol no horizonte, e esse lado que o sol nasce é o leste. Consequentemente, o outro lado é o oeste, a sua frente vai ser o norte, as suas costas vai ser o sul. Então, quando você amanhecer o dia, né? Ou então, se estiver assistindo a aula agora de manhã, você vai lá para a porta de casa, olha que lado é que o sol está, então você coloca seu braço direito para esse lado que o sol está nascendo pela manhã é o leste, seu braço esquerdo vai ser a direção oeste, a sua frente vai ser norte, as suas costas vai ser sul. Sempre vai ser assim se você observar, né, se orientar pelo sol durante a manhã. Lógico. Por que eu estou falando isso? À tarde, o sol ele vai estar no sentido oposto. Então, ele vai estar na direção oeste. Então, pela manhã, o sol nasce a leste, você coloca o braço direito para o leste, o braço esquerdo é oeste, a sua frente é norte, as suas costas é sul. Esses 4 pontos que a gente falou são os que a gente chama de pontos cardeais, certo? Então, de acordo com a imagem aí, a gente tem os pontos cardeais. Então, essa é a orientação pelo astro, o principal deles, o Sol. Só que o Sol só aparece durante o dia. Então, a gente tem, né, ou antigamente as pessoas tinham que se orientar durante a noite também. Então, elas usavam o quê? As constelações, né? A principal delas, no hemisfério sul, é o Cruzeiro do Sul.
Cruzeiro do Sul, por quê? Porque ele indica a direção sul. Então, você observa aqui, né, essa formação aqui de estrelas, de constelação, é o Cruzeiro do Sul. Você mede, né, traz esse ponto maior, essa linha, né, essa que tem a maior distância entre as outras, traz para o horizonte, e aí a partir dessa, você trazendo esse ponto para o horizonte, você encontra a direção sul. Consequentemente, se você estiver de frente para o sul, suas costas vai ser norte, e aí você consegue determinar as outras direções. Então, à noite se usa as constelações e de dia a gente usa para se orientar o sol. Só que toda a orientação, pessoal, ela vai partir do ponto de referência. Então, o que vai estar ao seu norte, ao seu sul, ao seu leste, ao seu oeste, vai depender de onde você está. Então, observe aqui, ó. Essa imagenzinha aqui em cima de orientação é a rosa dos ventos. Então, ela me dá os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e me dá os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, que são os pontos que ficam entre os pontos cardeais. Então, ela eu uso para minha orientação básica. Então, vamos supor que você esteja aqui na escola. O estádio vai estar em que direção da escola? Norte. Aí, ó. Como se eu pegasse a rosa dos ventos e colocasse aqui em cima da escola. Aqui é a igreja, tá a leste. A lanchonete, tá a sul. O teatro, a oeste. O aeroporto, a noroeste. Mas, se eu sair da escola e tiver como ponto de referência o estádio, ao meu norte vai ter o quê? O horizonte, não tem nada. Ao meu oeste, o aeroporto. Ao meu leste, o museu. Ao meu sul, a escola. Ao meu sudoeste, o teatro. Então, sempre a orientação vai se basear de acordo com o ponto de referência, de acordo de onde você está, certo? Outra coisa, atenção, não esqueçam disso aqui, né? Tem algumas denominações que são usadas em questões, mas que nós não temos o conhecimento, né, o vislumbre dela diariamente. Então, aqui é para vocês também assimilarem e não esquecerem, né? O norte, a região norte, a direção norte, desculpe, ela é chamada também de boreal ou setentrional. A direção sul é chamada de austral ou meridional. O leste de oriental ou nascente, lado que o sol nasce, e o oeste de ocidental ou poente. Oriente e ocidente a gente escuta bem mais do que essas outras denominações. Então a gente tem que ter atenção. Por exemplo, existe um fenômeno que ocorre lá no Polo Norte, que é chamado de aurora boreal. A gente sempre escuta esse nome, mas não sabe o que significa. Boreal quer dizer norte, significa que ele só ocorre no hemisfério norte. Então, aquele fenômeno é o que? Aurora boreal. Se ocorrer no hemisfério sul, vai ser aurora austral, certo? Então, essas denominações também são importantes para a gente entender as direções. Outro elemento que foi bastante utilizado, pessoal, e hoje já está um pouco obsoleto, porque a gente tem o GPS, é a bússola, né? A bússola ela é um instrumento que tem uma agulha imantada, certo? Formada por um ímã, que aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Então, o que significa isso? Vamos supor que, professor, eu não quero ir para o norte, eu quero ir para o oeste. Mas como a bússola ela vai apontar para o norte, então se essa direção é o norte, você sabe que tem que seguir essa direção para o oeste. Professor, eu quero ir para o leste, então você tem que seguir essa direção. Observe aqui que essas letrinhas, elas são dadas, né, por causa das direções em inglês, né, oeste, né, em inglês começa com W, e leste em inglês começa com E.
norte e sul. Noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste, os pontos colaterais. Então, norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais. Nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, os pontos colaterais. Então, como a bússola aponta para o norte magnético da Terra, a partir de você identificar o norte, você consegue determinar as outras direções. Qual a diferença do norte geográfico para o norte magnético? O norte magnético da Terra, as direções magnéticas da Terra, ela tem uma determinada inclinação. Então, por exemplo, o norte magnético ele fica, né, a um ângulo um pouco distante do norte geográfico, assim como o sul magnético também e o equador magnético. Então, a gente tem essa pequena diferença entre o norte magnético da Terra e o norte geográfico. Pronto, entendemos as direções, né? Agora vamos entender aqui, certo? O que é os paralelos e o que são os meridianos, certo? Paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra paralelamente à linha do Equador. Então, essas linhas, elas são linhas imaginárias, são traçadas em mapas, em globos, certo? Mas não existem na realidade. Então, são linhas imaginárias, elas circulam toda a circunferência do globo terrestre paralelamente à linha de quem? Do Equador. Então, o Equador é o paralelo principal. E nós temos mais 4 paralelos nominados além do Equador. Então, eu tenho a linha do Equador, que divide a Terra em 2 hemisférios, né? Acima do Equador, eu tenho um hemisfério norte. Abaixo do Equador, eu tenho um hemisfério sul. No hemisfério norte, eu tenho o paralelo Trópico de Câncer e o ciclo polar ártico. No hemisfério sul, eu tenho como paralelo o Trópico de Capricórnio e o ciclo polar antártico. Professor, o que são esses números aqui? Aqui é a latitude desses pontos. A gente vai ver latitude já mais na frente. Mas significa que o Trópico de Câncer está a 23 graus e 27 minutos de latitude norte, 66 graus e 33 minutos de latitude norte, o ciclo polar ártico. Trópico de Capricórnio, menos 23 graus e 27 minutos de latitude sul. O menos aqui vai significar a direção sul. E aí o ciclo polar antártico, menos 66 graus e 33 minutos sul. Então, paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra paralelamente à linha do Equador. Meridiano também são linhas imaginárias que se estendem de um polo a outro, certo? São linhas imaginárias que se estendem de um polo a outro. O meridiano principal, o único meridiano que é nominado, é o meridiano de Greenwich, certo? Está aqui ele, ó. O único meridiano que recebe uma denominação é o meridiano de Greenwich. E ele também divide a Terra em 2 hemisférios. Então, à direita de Greenwich eu tenho o leste e à esquerda de Greenwich eu tenho o oeste, certo? Então, à direita, leste e à esquerda, oeste. Lembra lá, né? O sol está nascendo, braço direito, leste, braço esquerdo, oeste, tá bom? Os paralelos e meridianos vão servir para a gente determinar a latitude e a longitude. O que é a latitude? A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, a latitude ela está ligada a quem? Aos paralelos, certo? Ó, os paralelos é que determinam a latitude. Vai ser a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. O que é a longitude? A longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich,
certo? Então, ó, a longitude ela é dada pelos meridianos, a latitude é determinada pelos paralelos e a longitude é determinada pelos meridianos. Observe aqui, ó. Então, qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, eu tenho a latitude. O Equador é o 0 graus. Então, da linha do Equador até o Polo Norte, eu tenho 90 graus. Aqui na direção norte. Lembra que a gente falou, né? O Equador divide o globo em 2 hemisférios. Tudo que está acima do Equador é norte, tudo que está abaixo do Equador é sul. Então, ó, latitude positiva, hemisfério norte, vai até 90 graus. Latitude negativa, hemisfério sul, também 90 graus, certo? Se não tiver sinal nenhum, é porque a latitude é no hemisfério norte. Se tiver o sinalzinho de menos, a latitude é no hemisfério sul. A longitude, né, ela vai de 0 até 180 graus. Aqui está até 75, mas ela vai até 180 graus para leste, à direita de Greenwich, e de 0, que aqui é o Greenwich, ó, até 180 graus. Então, a longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Então, qualquer ponto da superfície terrestre até Greenwich é a longitude. Então, se ela for positiva, a direção é leste, se for negativa, a direção é oeste, certo? Altas, médias e baixas latitudes. Então, a gente viu que a gente tem paralelos nominados, tá bom? Então, o Equador é 0 graus. À medida que você se afasta do Equador, as latitudes, o valor da latitude ela aumenta. Aqui, ó, Equador 0, lá no polo é 90, aqui no polo sul também 90. Então, eu tenho aqui, próximo à linha do Equador, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, essa faixa central do globo, são as baixas latitudes. São as áreas de maior temperatura do planeta, certo? Porque recebem maior incidência solar. Entre o trópico e o ciclo polar, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, eu tenho as médias latitudes. São médias temperaturas, né? A incidência de raios solares já diminuiu bastante. E acima dos ciclos polares, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul, eu tenho as altas latitudes, certo? Então, as temperaturas são baixas. Por quê? Porque ela recebe menor incidência de raios solares. Então, baixas latitude, média latitude e alta latitude, certo? Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, pessoal, são justamente o ponto ou a junção da latitude e da longitude de um local. Por exemplo, o ponto A, né, ele está a 30 graus de latitude norte. Por quê, professor? Porque ele está em cima do paralelo de 30 graus, aqui, ó. Aqui o valorzinho dele, ó. Em cima do paralelo de 30 graus e está acima da linha do Equador. Então, significa que a direção é norte. Então, ponto A, se eu for determinar a latitude dele, 30 graus de latitude norte. E a longitude, tá aqui, ó, o meridiano que ele está em cima, ó, de 60 graus. Como está à esquerda de Greenwich, então a direção dele é oeste, certo? Então, seria aqui menos 60 graus. Então, latitude 30 graus norte, longitude menos 60 graus oeste. Ou então, só menos 60 graus, o menos já indica que é oeste. O ponto B, aqui, ó, está em cima do paralelo de 60 graus. Então, qual é a latitude do ponto B? 60 graus sul, ou menos 60 graus. E a longitude? Está bem aqui, ó, em cima do meridiano de 120 graus. Então, a longitude
é 120 graus, a direita de Greenwich é o quê? Leste. Então, seria 120 graus leste, tá bom? Aqui é para vocês entenderem como é que funcionam as coordenadas geográficas, mas a gente não vai entrar muito detalhadamente nisso aqui, não. O GPS, pessoal, como é que funciona o GPS? Hoje em dia, todo aparelho celular, smartphone, ele possui a função de GPS, certo? Então, o GPS ele funciona porque existem 24 satélites que circulam a Terra e ele, ao mesmo tempo, sempre vai ter 3 ou 4 satélites que vão dar a posição exata, né, sua posição exata na Terra. Ele vai dar a sua latitude e a sua longitude, certo? Então, no nosso aparelho celular aparece desse jeito, né? Se você colocar um ponto, né, esse pontozinho, né, vai ter a latitude e a longitude dele e você pode determinar o percurso. Então, o GPS ele surgiu para fins militares, mas se popularizou e hoje existe praticamente em todos os celulares do mundo, certo? E, para a gente finalizar, o que é altitude? A altitude, pessoal, é a altura de um terreno em relação ao nível do mar, certo? A altitude de um terreno é a altura desse terreno em relação ao nível do mar. Então, por exemplo, se eu disser aqui que essa montanha ela está a 1.000 metros de altitude, significa que ela está a 1.000 metros acima do nível do mar, certo? Diferente da altura. A altura não é em relação ao nível do mar, é em relação a qualquer ponto do terreno. Então, por exemplo, desse ponto até esse aqui, né, eu tenho 300 metros de altura, né? Então, não é altitude, porque a altitude é em relação ao nível do mar. Então, a altura do terreno em relação ao nível do mar é altitude. A altura significa, né, o tamanho do terreno, a altura do terreno em relação a qualquer ponto, certo? Só para vocês entenderem essa diferença. Espero que tenha ficado claro, né? Vou estar passando uma atividadezinha para vocês responderem, tá bom? E qualquer dúvida, pode falar que nós estamos por aqui, certo? Fiquem bem, se comportem aí, fiquem em casa, vamos se cuidar e esperar essa pandemia passar. Abraço a todos.